O Teorema de Pitágoras. A tão conhecida relação do triângulo-retângulo é uma das maiores descobertas da matemática. Há relatos da utilização da relação pitagórica muitos anos antes de Pitágoras demonstrá-lo. Iremos agora percorrer a história desse importantíssimo teorema. Egito. Segundo o historiador alemão Moritz Cantor, tomando por base que a relação 3² mais 4² igual a 5² era conhecido dos egípcios e que eles usavam cordas em agrimensura, especulou que eles construíam ângulos retos por meio de uma corda com nós para formar um triângulo de lados 3, 4 e 5. Devido às grandes enchentes que ocorriam de julho a outubro, todos os anos as terras de cada produtor precisavam ser demarcadas para uma correta cobrança de tributos. O procedimento para a medição contava com os chamados puxadores de cordas. A medição utilizava um método que mais tarde viria a ser chamado de Teorema de Pitágoras. Mesopotâmia. Outra versão conhecida envolve os mesopotâmios e sua habilidade com a matemática. Há provas que os antigos babilônios já conheciam o teorema muito antes de Pitágoras. Tabletes de barro do período de 1800 a 1600 a.C. foram encontrados e estudados, estando hoje em vários museus. Um deles, o Plimpton 322, foi estudado e descoberto que sua tabela, que contém 15 linhas e 4 colunas, ilustra trios pitagóricos, feito no antigo sistema de escrita conhecido como cuneiformes. Os valores encontrados no Plimpton 322 são valores inteiros dos lados dos triângulos. Já o teorema possui muito mais abrangência que isso, tendo lado com valores de comprimentos variados e não só inteiros. Um outro tablete relacionado ao teorema de Pitágoras é o YBC 7249, em que se apresenta triângulos retângulos e uma sequência de números cuneiformes. Os números apresentados no tablete foram traduzidos. O sistema utilizado pelos babilônios era o sexagesimal. Vejamos. A série apresentada a seguir mostra que os babilônios já conheciam uma aproximação para o valor em que hoje conhecemos como a raiz quadrada de 2. O fato de que os babilônios já conhecem o teorema 1000 anos antes de Pitágoras buscar demonstrá-lo é algo realmente incrível. Mostra que o conhecimento matemático dos babilônicos era muito avançado. Grécia. Por fim, na Grécia surgiu a teoria mais aceita para o descobrimento do teorema. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego acreditado como o fundador do movimento chamado pitagorismo. A maioria das informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois que ele viveu, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Pitágoras viveu há mais de 2.600 anos atrás, e em seu período estudou e ensinou aos seus estudiosos da sociedade pitagórica a matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. Utilizando métodos algébricos, conseguiu construir trios pitagóricos. Conta a lenda que foi em uma viagem ao Egito que o grego formulou uma das suas teorias mais famosas. No Egito, ele teria se impressionado com as pirâmides e começado a estudar a estrutura dos triângulos retângulos, o que levou à formulação de seu teorema. Pitágoras descobriu que o quadrado do lado oposto ao ângulo reto é a soma dos quadrados dos lados que o compõem. Pitágoras provou seu teorema e demonstrou que sua aplicação era válida para qualquer triângulo retângulo, independente dos valores de seus comprimentos. Após descobrir as relações existentes nos triângulos retângulos, Pitágoras, manipulando valores distintos, fez uma descoberta que não queria. Ao utilizar um quadrado de lado 1, ele, junto à sua escola, descobriu que sua diagonal não podia ser representada por um número inteiro, ou por uma fração, que eram os números conhecidos no período. Data aí a descoberta dos números irracionais. Quando Pitágoras descobriu que esse número não podia ser representado como razão inteiro, a escola entrou em colapso, já que isso quebrava com sua crença de que tudo podia ser representado por números.
Eles não aceitavam a possibilidade de existir um valor que não pudesse ser expresso da forma de razão. Hipaso, um dos estudiosos pitagóricos, julgou a descoberta uma incrível façanha. Diz a lenda que o estudioso quebrou uma das regras da sociedade e contou para alguém de fora o segredo que Pitágoras ordenou que fosse esquecido. A lenda fala que Pitágoras e seus outros alunos decidiram sacrificar Hipaso para que tais conhecimentos não fossem disseminados. Então foi feito, no mar Mediterrâneo, onde se foi esquecido a descoberta pitagórica dos números irracionais.